Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de volta para mais uma reflexão, trazendo alguns subsídios pedagógicos no que diz respeito à nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Não apenas subsídios pedagógicos, mas de uma forma geral, alguma reflexão que possa contribuir, cooperar para o desenvolvimento do nosso ministério da docência cristã. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para a utilidade prática dos questionários. É comum que muitos professores ignorem o questionário das revistas da Escola Bíblica Dominical, deixando claro a falta de interesse ou a falta de importância. Às vezes isso não é por maldade, mas sim por falta da compreensão da importância, da utilidade, até mesmo dos questionários em seu planejamento de aula. É importante que entendamos que um questionário tem um significado, tem um objetivo. Observe que quando você vai fazer uma prova, você estuda exatamente para responder aquelas perguntas. Mas implícito ao ar de estudar, o que o aluno está, na verdade, fazendo é procurando os pontos principais do seu estudo. Daí começa a ter uma hierarquia de importância. Às vezes, estudou certo assunto porque julgou que aquele assunto era muito importante e que ia cair na prova, como diz os nossos alunos, como diz o estudante comum. Estudei porque aquilo vai cair na prova, ou o professor diz isto é matéria de prova, e automaticamente nós dirigimos aquele assunto específico, dando importância para aquele assunto, porque no mundo de tantas as informações, estudamos tanta coisa, vimos tantas coisas, mas na hora da prova vai se resumir a 10 perguntas, porque quem fez a prova, quem elaborou a prova, entendeu que aquelas 10 perguntas não é que eram mais importantes, mas que ela dá uma visão geral de toda a matéria, de todo o assunto. Tendo isso em mente, quando nós ignoramos o questionário da Escola Bíblica Dominical ou da revista da Escola Bíblica Dominical, de certa forma, não compreendemos a utilidade desses questionários. Se pegarmos as 5 perguntas das nossas revistas, perceberemos que são 5 perguntas. Perceberemos que são 5 perguntas relacionadas aos 5 tópicos da revista. Às vezes, quando não tem os 5 tópicos, mas vai ter as 5 perguntas estarão relacionadas com todos os tópicos. Não é coisa fora que o aluno vai pensar, que o aluno vai raciocinar, vai elaborar. A resposta está na mesma revista, está no mesmo conteúdo. Daí porque é importante que o professor entenda a pergunta, absorva a pergunta. Nas próprias perguntas do questionário da revista, ali já tem um plano de aula, porque quanto mais nós lemos, mais ideias surgem. E o questionário limita a nossa ideia, limita no sentido positivo, pois nos evita que falemos muitas coisas sem pernas, sem cabeça, que não diz respeito ao nosso conteúdo, que não diz respeito à matéria que estamos lecionando. Portanto, meu querido professor, meu querido mestre, tenha o hábito de também desenvolver os questionários, entender a pergunta, responder com as suas próprias palavras o que foi dito e depois você compara com as revistas do mestre que você tem em mão. Não fique preso apenas às respostas do comentarista, mas tenha um caderno paralelo para você mesmo responder com as suas palavras. Por quê? Porque é um exercício que você vai poder ultrapassar critérios limitados do espaço do questionário. Você pode
fazer você pode trazer uma outra perspectiva, uma outra visão, uma outra forma com as suas próprias palavras e depois juntar tudo isso para o seu plano de aula. Veja que não é apenas o questionário, mas o questionário tem sentido, tem utilidade. E se nós sermos atentos, nós vamos utilizar esse questionário também para trazer conteúdo para os nossos alunos, pois são conteúdos que eles querem e quando é linkado, aí dá mais sentido àquilo que está se transmitindo. Quando os assuntos não são soltos, mas que quem está ouvindo percebe que tem coerência, a aula fica mais interessante, desperta mais a atenção de quem está lhe ouvindo. E por último, não se esqueça de fazer o questionário. Em 5 minutinhos dá para fazer, pergunte, às vezes dali pode surgir uma pérola, enfatize, porque é a partir dali que nós teremos como professores uma ideia geral de como foi o aproveitamento dos alunos. Os questionários não são apenas para ocupar espaço em uma folha branca, mas tem a utilidade de despertar no aluno e no professor o interesse por aquilo que ele aprendeu.